Quando um caminhão sai do nosso pátio, a gente não sabe se está ganhando ou perdendo dinheiro com ele. Quem me falou isso foi o diretor de uma empresa de médio porte, consolidada, tá? Com cliente fiel, com a operação rodando, com gente competente. Não faltava esforço naquela empresa. Faltava uma coisa só, e é a mais cara de todas: faltava enxergar. A pauta de hoje é boa. Senta que o papo de board já começou e você com certeza não pode perder. Porque a frase daquele diretor revela a diferença entre duas coisas que parecem iguais, mas não são: administrar e dirigir. E a regra de ouro do episódio é essa: a empresa que você enxerga é a empresa que você consegue dirigir. O que você não vê, você não dirige, você só reza. E hoje eu vou te mostrar 3 coisas: a diferença entre administrar e dirigir, as 4 famílias de números que a escola mais rigorosa do mundo usa para fazer isso. E por onde você começa amanhã de manhã, sem gastar R$1 em software. Então vamos separar as duas coisas, tá? Administrar é reagir ao que já aconteceu. O balanço fechou, o caixa apertou, o cliente foi embora. Você fica sabendo depois, quando não dá mais para mudar. Dirigir é diferente. Dirigir é decidir com o número na mão, antes. Antes que o problema vire prejuízo, e antes que o prejuízo vire crise. Administrar é olhar pro retrovisor. Dirigir é olhar pro para-brisa. E olha, ninguém ganha corrida olhando para trás, né? E o detalhe cruel é que administrar dá uma falsa sensação de controle. Você passa o dia inteiro ocupado, apagando incêndio, resolvendo o problema do cliente. Parece que você tá no comando de tudo, mas apagar incêndio não é dirigir. É só correr atrás do estrago. E enquanto você corre atrás, a estrada lá na frente continua sem ninguém olhando. E foi exatamente isso que estava acontecendo com o diretor do caminhão. A empresa dele não estava quebrando. Só que ninguém sabia dizer quais entregas davam lucro. Toda decisão era no feeling. E feeling, quando a conta é grande, sai muito caro. E quem leva isso mais a sério no mundo inteiro é a escola alemã de controlling. Para eles, indicador não é prestação de contas. Indicador é instrumento de direção. É o painel do carro. E eles organizam esse painel em 4 famílias de números. A primeira família é a rentabilidade. E ela responde a pergunta que mais gente evita fazer: a gente está ganhando dinheiro de verdade? Aqui moram a margem de contribuição por produto, o retorno sobre o capital empregado, a rentabilidade sobre vendas. Presta atenção nessa, porque dói. Faturamento alto com margem invisível não é sucesso. É só volume de trabalho. Você está acelerando fundo, mas pode estar queimando combustível parado. Quando você enxerga a margem, você descobre que talvez 20% do que você vende paga a conta da empresa inteira. E tem produto que só dá prejuízo. Com esse número, você decide com clareza o que empurrar e o que cortar. Sem ele, você trata os dois do mesmo jeito. A segunda família é a liquidez. E ela responde se a empresa sobrevive ao curto prazo, né? É o marcador de combustível. Empresa lucrativa quebra por falta de caixa com muito mais frequência do que se admite. O lucro é uma opinião contábil. O caixa é um fato. Você não paga fornecedor com margem de planilha. Você paga com dinheiro na conta. E tem um número que vale ouro: dias de caixa. Quantos dias a sua empresa aguenta funcionando se o faturamento parar amanhã de manhã? Se a resposta é 90 dias, você decide com calma. Se é 7 dias, qualquer espirro vira emergência. O caixa define se você negocia com liberdade ou desespero. A terceira família é a estrutura de financiamento. E essa responde uma pergunta meio desconfortável: de quem é a empresa na prática? Grau de endividamento e a proporção entre capital próprio e de terceiros. Esses números dizem quanto risco a sua operação aguenta. Às vezes o nome na fachada é seu, mas quem está dirigindo no banco de trás é o banco. Aquela dívida pode ser inteligente ou o tiro que derruba a empresa. E a quarta família é a eficiência operacional. Ela responde se a sua máquina converte recurso em resultado de verdade. Giro de estoque, custo por unidade. Capital parado em estoque é lucro que você já gerou e não pode usar. Tá preso na mão do cliente. Se o seu concorrente recebe em 30 dias e você em 60, ele tem o dobro do fôlego para crescer. Isso é vantagem competitiva escondida na planilha. Agora pensa na sua empresa. O problema quase nunca é falta de dado. É o contrário: excesso de dados sem hierarquia.
Reunião com muitos gráficos que não dizem muito ou ofuscam sua visão. 40 indicadores que ninguém abre valem menos do que 6 números que a diretoria sabe de cor e discute toda semana. Painel de carro ganha de cabine de avião. Um sistema que funciona tem 3 marcas. É pequeno, porque cada número se conecta à estratégia. Tem referência, porque sem alvo é decoração. E tem dono. Tem que ter cadência. Reunião curta toda semana. O que mudou, por que mudou e o que vamos fazer. Número que ninguém discute é igual a número que ninguém tem. Calma, indicador não substitui o seu julgamento. O número não decide por você. Ele só garante que sua decisão aconteça com os olhos abertos. O instinto é seu. Controle não é luxo de multinacional. Quanto menor a empresa, menos margem de erro ela tem. É o cinto de segurança de quem não pode capotar. Por onde começar? Não compre software agora. Sente com seu financeiro e responda: margem real? Dias de caixa? Quanto é dívida? Onde o capital está parado? Nenhuma dessas precisa de software. Precisam de honestidade e uma tarde sentado com quem conhece a casa. O sistema bonito vem muito depois. Indicador não é sobre controle. É sobre direção. Garante que seu julgamento aconteça olhando para a estrada e não pro retrovisor. Então fica a pergunta: você está dirigindo pelo para-brisa ou administrando pelo retrovisor? Se um caminhão saísse do seu pátio agora, você saberia o lucro dele? Pensa nisso antes da próxima decisão. Aqui foi Insight, lá fora é execução. Te vejo na próxima reunião.